Boa tarde novamente, como dissemos, um VaptVupt. Vamos dar prosseguimento aos estudos desta maravilhosa obra de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, Ser Consciente. E dando andamento à segunda parte, nós vamos entrar no subitem que intitula-se A Consciência. Nós já falamos inumeráveis vezes sobre a consciência, inumeráveis. E sempre nós vamos encontrar novas designações ou novas explicações que acrescem, principalmente nesses estudos de Joana de Ângeles. Na sua série psicológica, Joana faz questão de que nós venhamos a compreender em profundidade a nossa psique. Porque aqui é que está toda a nosso êxito ou a nossa desgraça, se assim podemos dizer, né? O êxito ou a decadência da nossa pessoa. Então ela faz questão de trabalhar para que compreendamos bem e venhamos a fazer bom uso desta consciência. Por que nós vamos entender aqui no estudo deste subitem? Jung, grande trabalhador. Eu tenho já lhe citei, não me canso de citar. Eu sou muito, assim, identificado com os estudos do Jung, Carl Gustav Jung. Ah, mas ele foi uma pessoa... Gente, quem não tem defeito é como o Cristo falou. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele foi um dos únicos psiquiatras e parapsicólogos, psiquiatra, na sua psicanálise, no estudo da sua psicanálise, que conseguiu trabalhar em profundidade os símbolos da criatura humana, os símbolos que a pessoa utiliza para transmitir a sua mensagem. O seu livro maravilhoso, que ainda não tive a oportunidade de estudar em profundidade, O Homem e Seus Símbolos, eu o tenho e devo estudá-lo em profundidade. Ele destrincha as manifestações da personalidade humana neste livro. Mas olha o que ele fala, como Joana inicia dizendo, num dizer junguiano. Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego. Na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. A complexidade, no entanto, das conceituações de consciência, segundo Joana, nem sempre responde aos conteúdos de que se constitui. Veja bem, a consciência é a criatura na sua profundidade. Entende? Nós já dissemos que ela é como se fosse um árbitro. E citamos o exemplo do campo de futebol, os 22 jogadores, e o árbitro apitando as faltas cometidas pelos jogadores. Assim é a consciência. Só que nós, quando somos dominados pelo ego, em detrimento do eu,
nós não ouvimos o apito do árbitro. Nós ultrapassamos o limite por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas limitações e damos vazão àquilo que não é bom. E cometemos grandes deslizes. Mesmo o árbitro íntimo apitando, acenando, dizendo, acusando e sendo auxiliado por outras pessoas, prevenindo-o, muitas vezes a pessoa não dá atenção. Só vai perceber quando o sistema cair e a dor surgir. Este é um fato, nós já citamos. E é sempre importante a gente frisar, refrisar, pisar, repisar, para que haja fixação em nossa mente. O Chico, eu levo em consideração o dizer de Chico. Nós devemos falar até furar o ouvido do nosso irmão. Quando furar, ele aprendeu. Entende? Por isso, nós não devemos cansar de repisar. Falar, falar, falar. Ah, mas nós não estamos desrespeitando? Não. A não ser que a pessoa chegue e fale, olha, eu não quero ouvir mais. Chega. Aí nós vamos desrespeitar, se nós continuarmos falando. Mas se nós não recebermos esse tipo de aviso, não cansemos de falar. Devemos falar até furar o ouvido da pessoa. Quem sabe, talvez a pessoa acorde. Não é? Mas vamos ver o que ela continua dizendo. Para entendê-la, entender a consciência, é necessário situá-la além dos limites do sono, do sonho, do delírio, estabelecê-la como condição de ótima ou lúcida na qual os episódios psicóticos cedem lugar à normalidade, ao discernimento, ao equilíbrio gerador de harmonia. Nós devemos entender que ela é que norteia os nossos passos. Ah, mas como que eu vou perceber isso? Eu vou perceber sempre que eu estiver em vigilância, atento, não dando vazão para as fragilidades que persistem na nossa personalidade. Entende? Então, a consciência acusa. Aí você dá uma parada, devo refletir mesmo sobre. Devo refletir sobre. Por quê? Aí está o discernimento e, consequentemente, ele irá gerar o equilíbrio e a harmonia do meu ser. A psicologia tradicional, segundo Joana, aferrada ao organicismo ancestral, porque eles admitiam, como nós dissemos, que a pessoa era uma tábula rasa, era um feixe de nervo, um feixe de músculos, entende? E que andava e era regido pelos instintos. Não, não é assim. Não é bem assim. A coisa é maior, né? Prefere, segundo a psicologia tradicional, prefere ignorar os elevados níveis de consciência nos quais os estados alterados, transcendentes, facultam a visão dilatada da realidade sem os limites do real aceito
do real psicótico, do real em sonho. A escola de Harvard, nos Estados Unidos, um grande estudioso da época, na década de 60 para a década de 70, lá na década, nesse entre meio, surgiu, já existia, mas surgiu com mais efeito, o ácido lisérgico, entende? Para uso nos tais chamados de doentes psicóticos, que apresentavam um distúrbio psíquico, né? E que, através do uso deste ácido, as pessoas se manifestavam nos estados alterados de consciência de maneira muito curiosa, onde falavam e diziam coisas que não estavam relacionadas na sua vida atual. Entende? Por causa da alteração da consciência através da química. Nisso, através disso, eles conseguiram trabalhar de uma tal forma que, através dos estados alterados de consciência da criatura, eles conseguiam diagnosticar os problemas complexos que a pessoa apresentava. Na época de na época de Freud, ele já usava a cocaína para esse tipo de despertar da consciência. A pessoa mostrar um estado alterado. Entende? Onde levou, e muitos dos seus pacientes, e muitos outros, ao vício da cocaína, né? Mas o próprio Freud fazia uso da cocaína para a expansão da consciência. O uso da cannabis sativa, quimicamente falando e clinicamente falando, ela é saudável. Ela é usada nos estados de epilepsia para o controle das convulsões epileptoides. Isso quimicamente falando. Isso clinicamente falando. Na dosagem certa, na quantidade certa. A mesma coisa o ácido lisérgico. Não como foi usado e é usado hoje em dia. Tanto o ácido lisérgico, LSD, como a cannabis sativa. Entende? Então, caríssimos, nós vamos encontrar que a ciência vai abrindo espaço para a penetração da explicação da psicologia transpessoal pelo uso da doutrina espírita. Voltamos. Vamos dar mais um segundinho de espaço.